Marcos, seja bem-vindo. Agora a palavra é toda sua. Vamos lá. Não, obrigado. Em primeiro lugar, pedir desculpa aí por qualquer desencontros. Aí a gente acabou se, se encaixando aí na nossa nesse esquema de transmitir online. E às vezes a tecnologia não ajuda, né? Mas atrapalha. Enfim, começando oficialmente, antes de mais nada, eu queria agradecer ao convite da ABREM, a compreensão da organização, por eu já estar num outro compromisso assumido há algum tempo, e uma pena não poder estar aí presencialmente. E acho que, principalmente depois de uma pandemia, a gente ainda está com a vontade represada de encontrar as pessoas, de ter esse contato mais próximo e poder interagir e compartilhar um pouquinho desse do conhecimento e do que a gente vai falar um pouco aqui hoje, né? Eu estava na minha pesquisa antes de fazer essa apresentação, até comentei com o Yuri, economia circular, vamos falar de tecnologia, e no final eu acho que, olhando para um documento aqui da Comissão Europeia, quando eles montaram um plano de ação sobre o ESG, ele fala muito claramente, né, que tem tudo a ver. Para você ter a economia circular funcionando, uma vez que esteja constatado que os resíduos não têm mais como serem destinados à reciclagem ou reaproveitamento, o melhor destino que pode se dar a ele é a recuperação energética. É você aproveitar o que ainda ele tem para oferecer, ao invés de você colocar ele simplesmente no solo, seja isso estruturado ou não, mas é o aproveitamento que você vai ter e vai retirar energia num mundo que está cada vez mais carente disso. Cada dia que se passa, a gente precisa de mais energia, seja ela elétrica ou térmica, tudo se move a partir da energia, e a gente precisa de fontes alternativas. Então, qual é o sentido de não aproveitar isso? Então, nesse ponto, eu vou fazer a minha abordagem é um pouco mais. Eu vou compartilhar minha tela aqui, a minha apresentação. Esses últimos anos, de quando eu voltei a Babcock, e nesse momento que o Brasil enfrenta de implementação, de prática, de olhar para a recuperação energética dos resíduos sólidos em todos os sentidos, desde regulamentação, movimentos comerciais e tudo que vem acontecendo, capitaneados aí pela ABREM, pelo Yuri. E a minha missão tem sido tentar trazer esclarecimento, né? E o esclarecimento dentro da utilização da tecnologia, eu acho que vai fazer com que isso seja uma ferramenta, pelo que o palestrante anterior estava dizendo, né? O aproveitamento energético é uma das ferramentas para que a economia circular aconteça. Então, nada mais objetivo do que simplesmente dizer, gente, não tem mistério, não tem periculosidade, não polui o meio ambiente. Tudo exatamente como foi falado agora há pouco. O resíduo tem que ser devidamente manipulado e gerenciado e aproveitado. Essas práticas estão sob controle. A minha empresa, a Babcock & Wilcox, é uma empresa com mais de 150 anos de vida e toda dedicada no desenvolvimento de tecnologia e aproveitamento energético de combustíveis para geração térmica e, consequentemente, elétrica, em muitos casos, particularmente em biomassa e não só biomassa, mas resíduos sólidos urbanos. Nós temos hoje mais de 500 instalações ao redor do mundo que foram desenhadas, né? Tanto o conjunto de caldeira, gerenciamento da coleta das cinzas, o controle de emissão, em todos os continentes, em vários países, então com experiência em diversas legislações, as mais restritas, as menos restritas, e tudo isso com eficiência, com segurança e com performance. Então, não é uma roda, mas é algo tão corriqueiro e tão rotineiro e tão experimentado que é essa segurança que eu gostaria de passar a vocês, e o meu objetivo vai ser cumprido se a gente chegar a esse ponto. Rapidamente, no próximo slide, a gente mostra exatamente o que eu acabei de falar sobre o que as tecnologias que a gente oferece, né? Então, o sistema que recebe
os resíduos e depois todo o trabalho que a engenharia que tem envolvida em si, aproveitar ao máximo a capacidade térmica desses resíduos, não importa o quão. Obviamente que um dos primeiros passos para a gente fazer tudo isso é conhecer muito bem esse combustível. Acho que os agentes, os participantes desse mercado no Brasil estão entendendo e se educando a respeito disso. Então, o combustível é algo complexo e é a grande chave para que um projeto desse seja bem sucedido em todos os aspectos. É um projeto que é uma instalação que vai durar 20, 30, 50 anos. Não é um investimento de curto prazo, é algo que, se bem mantido, bem operado, isso vai durar muito tempo e vai ser um importante ativo para aquela região, para aquela comunidade, em termos de segurança energética e de saneamento básico. Eu costumo dizer que um projeto desse não é um projeto de geração de energia. Gerar energia é uma consequência. Ele é um projeto de saneamento. Ele consegue ajudar a comunidade no seu redor, com economia, com saúde, com limpeza, e, obviamente, você acaba tendo o ingresso econômico através da venda de energia, que o faz viável. Né? Mas, então, isso é algo, está aí a engenharia toda envolvida, você vai ter a grelha, depois todo o sistema de troca de calor e toda a parte de controle de emissões para poder limpar os gases que são muito nocivos, são prejudiciais, mas que não saem pela chaminé, porque eles têm todo um trajeto controlado, onde você vai retirando com reagentes químicos e reações físico-químicas, você vai retirando isso é coletado depois e vai, aí sim, se utiliza o aterro sanitário para armazenar, vamos dizer assim, o que não pode realmente mais ser aproveitado, que corresponde de 5 a 10% do volume que entrou na caldeira. Passando para o próximo slide, essas soluções, como eu acabei de falar, elas recuperam e reciclam recursos valiosos. Então, você tem maneiras de tratar esse material, seja fazendo a seleção prévia, fazendo todo o trabalho prévio de retirada de materiais que podem ser aproveitados, e isso vem de acordo ao modelo que a gente tem hoje no Brasil, onde você tem as cooperativas, tem as organizações comunitárias que utilizam esse material como fonte de renda. Então, uma instalação dessa não prejudica de qualquer forma, ela pode ser utilizada por outro caminho, onde você simplesmente incinera tudo e obtém a reciclagem do que sobra no final, que geralmente são metais. É importante entender que a tecnologia está experimentada e comprovada em qualquer uma dessas maneiras. Quem decide isso é a comunidade, são os envolvidos no projeto, os provedores de tecnologia estão aqui para atender o que os donos do projeto vão solicitar da gente. E atendemos a qualquer modelo necessário aí que vá ajudar mais na infraestrutura e no contexto da sociedade que vai estar envolvida nesse projeto. Muito importante a gente entender que um projeto de aproveitamento energético, ele vem de encontro ao que está acontecendo no mundo hoje. Nós estamos crescendo e a geração de lixo está crescendo. E eu acho que cada país, cada comunidade, cada sociedade tem um nível, um estágio de educação, sabe lidar com isso de uma maneira diferente. Eu acho muito interessante quando você chega num estágio onde você consegue falar de maximizar o reaproveitamento, de maximizar a reciclagem. Eu acho que isso é o futuro, até para o Brasil. Mas a gente tem um longo caminho para chegar lá, e eu acho que muitas vezes a gente não pode levar, nós que temos um pouco mais de consciência a respeito disso, como referência. Nós temos que entender como a sociedade lida com isso. Então, eu costumo dizer que a gente vai falar hoje, desculpa, às vezes tem gente que não vai gostar, mas você vai falar de reciclar mais coisas quando muita gente ainda joga lixo pela janela do carro. Então, essa consciência não chegou ainda à massa. E nós temos que lidar com esse volume. Como você lida com a geração de lixo que cada vez sobe de maneira mais exponencial? Então, aqui você tem um dado do Banco Mundial, onde
Em 2016, a gente tinha uma geração de 2,01 bilhões de toneladas. Em 2050, vai subir isso mais de 50%. 70%, 3,4 bilhões de toneladas de lixo. Mas, gente, como foi dito agora há pouco, já foi a época, ou melhor, daqui a pouco o lixo que a gente põe na calçada na frente de casa, ele não vai sumir mais, porque é isso que acontece, e é isso que a gente quer, né, como sociedade. Não interessa muito para onde esse lixo vá, mas precisa interessar, porque se a gente não começar a dar um destino sustentável, estruturado para ele, isso vai afetar a economia, vai afetar a sociedade, a saúde, a limpeza, porque esse lixo vai parar de sumir. E os espaços disponíveis para aterros sanitários, isso depende muito de onde estamos. Pode ser que seja mais viável num estado, numa cidade, mas indiscutivelmente nas grandes concentrações populacionais, nas grandes regiões urbanas e metropolitanas, daqui a pouco a gente está pagando para o lixo viajar de caminhão, por aí, como já acontece, né? Grandes distâncias. Faz sentido isso? Ao invés da gente aproveitar e ter uma geração de energia perto de casa, dando segurança e estabilidade para a rede elétrica e gerando receita, emprego, enfim, uma série de benefícios. E não correndo o risco do lixo vir se acumulando e parar de, né, ele ficar se acumulando na frente de casa. E nós estou falando usando um exemplo lúdico, residencial, mas isso envolve indústrias, envolve toda atividade comercial que gera grande volume de lixo. Bom, de uma maneira geral, esse grande volume só consegue ser gerenciado através de waste to energy, da recuperação energética ou da incineração e o aterramento. Como eu disse no começo, a falta de informação sobre o waste to energy é muito nociva e muito explorada por quem trabalha a favor de um status quo, ou seja, é resistente a mudanças e outras alternativas. Então, sempre vai ser afirmado: você incinerar lixo não polui o meio ambiente, é eficiente, traz uma série de benefícios, entendeu? Então, quando alguém te disser isso, por favor, simplesmente, não precisa arrumar encrenca, mas discorde, porque a gente precisa de agentes de mudança para ajudarem com que os conceitos corretos sejam difundidos. Pode não ser a opção ideal para determinado momento, determinada cidade, mas que seja tomada com base nos conceitos corretos. Décadas de operação segura e confiável demonstra que o Waste to Energy deve crescer como opções para manejo de resíduos. Para qualquer lugar do mundo, você olha, existem projetos sendo desenvolvidos. A minha empresa tem trabalhado e fornecido muitos projetos para a China, para a Ásia, e lá tem espaço, hein? Mas o pessoal opta porque eles também precisam de energia e porque eles já entenderam que não faz sentido você enterrar combustível, né? Isso precisa ser aproveitado. Um outro conceito que vale a pena a gente entender a respeito de desmistificar é que você vai diminuir a reciclagem onde você tem incineração e tudo mais. Esse gráfico que é lá do seu app, ele mostra justamente o contrário. Aqui embaixo deve estar pequenininho, depois vocês vão ter acesso a essa apresentação, mas você tem os países, e o vermelho significa os países que têm mais aterros sanitários. O amarelo é onde você tem mais instalações e usa o waste to energy, a recuperação energética. E o verde é justamente onde você tem mais reciclagem, mais compostagem. Ou seja, é provado, é correlacionado o aumento da atividade de reciclagem e reaproveitamento do combustível, onde você tem o waste to energy. E o contrário acontece. Cada vez onde você tem mais aterros sanitários, é onde você menos tem o aproveitamento e a reciclagem. Então, esse conceito tem sido, às vezes, publicado, difundido, e não tem base científica. A base científica diz o contrário, que o Waste to Energy promove uma conscientização e leva, assim, a maior aproveitamento dos resíduos.
Bom, e falando de emissões, né, que eu acho que é um tema que voltou forte recentemente, tinha dado uma adormecida, infelizmente, mas acabou voltando, é indiscutível. Existem tecnologias, existem maneiras de provar e de medir que os aterros sanitários emitem metano, por melhor que eles estejam estruturados. Isso vai além da vontade de A ou B. Isso acontece. A gente pode ter e deve ter o aproveitamento do biogás, isso é fantástico. Eu acho que é uma fonte, é outra fonte sensacional que vem sendo aproveitada de maneira muito competente hoje, até no Brasil, o setor vem trabalhando com isso, aplicando isso das melhores maneiras, mas independente disso, você tem o vazamento, você tem esse gás nocivo indo para a atmosfera. Então, temos que fazer uma opção. E a gente pode gerar um pouco mais de CO2, que depois pode ser capturado, a outra onda tecnológica que vem vindo, mas não está emitindo metano, que tem 84 vezes o potencial de afetar o aquecimento global. Então, é mais um fator que rebate aí essas inverdades que se diz. Bom, e para também deixar claro para vocês, isso são dados do EPA, que é o organismo de controle de emissões, equivalente à nossa CETESB, né, nos Estados Unidos. Então, aqui em cima você vê os limites, isso está normalizado, você tem um limite das emissões que a legislação estabelece para esses diversos poluentes, nitratos, nitritos, enxofre, particulados, dioxinas, a famosa dioxina, CO, HG. E vejam vocês onde fica o nível de emissões de uma usina medida lá nos Estados Unidos, na Flórida. Isso é um dado de uma apresentação de um artigo do professor Marco Castaldi, do City College de Nova York. É muito distante. Então, isso, de novo, não são estudos de organismos independentes, científicos, que trazem evidências de que muitas vezes o ar não vai ser, muitas vezes não, o ar não vai ser afetado por essas atividades. Tá? Então, para dar um exemplo para vocês, mais um exemplo lúdico, muito se falava antigamente que você incinerar lixo, jogar o lixo no incinerador. Bom, podia ser verdade há 50 anos atrás, onde você punha fogo no negócio, no terreno baldio, e aquilo ia estar liberando dioxinas e furanas. Hoje em dia, se você pegar as medições de uma usina construída com o que se tem de tecnologia, a emissão de dioxinas e furanas delas deveria ser medida durante 100 anos para ela ser equivalente à emissão de 15 minutos de queima de fogos de artifício, para vocês terem uma ideia. Então, um Réveillon, imagina quantos milhares de anos um Réveillon vai gerar de dioxinas e furanas equivalentes a uma usina do Waste to Energy. É mais ou menos por aí. Em termos de economia, economics, eu não vou adorar a pílula, não. Um projeto de Waste to Energy, ele é mais caro, porque ele tem muita redundância, muita tolerância, muita tecnologia envolvida para lidar com o desconhecido, que mesmo você tendo o protocolo para estudar, para tirar os dados do seu combustível, você ainda vai lidar com um fator de incerteza muito grande. E como eu disse no começo, esse equipamento é construído para durar 20, 30 anos. Então, não é algo que vai ser feito de qualquer forma, nas coxas, como a gente diz, né? E vai custar dinheiro. Infelizmente, nem sempre esses projetos vão ser viáveis, levando em conta determinados contextos econômicos, enfim. Mas ele tem maneiras. Infelizmente, a gente consegue só monetizar 3: a venda de eletricidade, a venda do vapor e o tipping fee. Se a gente conseguisse botar valor nesses outros aspectos, quem sabe o crédito de carbono em breve, você tem receita de vendas de metais recuperados. São receitas marginais, algumas delas, que não são tão consideradas. A redução de problemas de saúde pela melhoria do saneamento.
a redução do consumo de óleo diesel pelo transporte de lixo que você faz por mais de 50, 100 quilômetros às vezes, e o tanto de caminhão, todo o trabalho que você tem para reformar uma autopista, uma rua, tudo isso não é considerado, né? E deveria. E a gente conseguiria, com isso, fazer os projetos serem viáveis de maneira mais tranquila. Eu queria chegar na parte final da apresentação, tem mais 2 slides ou 3, só dando um exemplo para vocês de uma planta que a gente construiu, e aí você tem números e dados. Essa planta foi comissionada, inaugurada em 2015 na Flórida. Ela é uma planta que a gente usa de referência, porque ela tem o estado da arte de toda a tecnologia de combustão e controle de emissões, né? Ela processa, ela tem 3 caldeiras que processam até 1.000 toneladas métricas por dia cada uma delas, uma capacidade instalada nessa unidade de 90 megawatts, né, com 3 turbinas a vapor. O complexo dentro essa planta faz parte de um complexo maior, onde já tinha uma outra planta com outras 2 caldeiras, então no total eles processam 5.000 toneladas de lixo por dia, de 18 ou 19 condados, se eu não me engano. Ela surgiu da necessidade de você buscar uma alternativa para o enchimento precoce dos aterros que tinham ali. Então, até hoje, eles utilizam o mesmo aterro, porque o envio de resíduos para o aterro caiu em 95%. Então, eles enviam só as cinzas. Então, nesse mesmo complexo, você tem 2 aterros sanitários, você tem uma unidade de processamento de biossólidos, 2 unidades de manejo de resíduos perigosos, 6 estações de transferência e unidade de processamento de materiais recuperados. O impacto da economia local, eu acho que isso também tem a ver com você gerar, né, fazer a economia sustentável. Foram mais de 1 milhão de horas de emprego para a comunidade local durante a construção. Mais de 137 milhões de dólares gastos nas empresas locais durante os 2 a 3 anos de construção. 27 milhões de toneladas de metal reciclado e recuperado, que evita todo o gasto, toda a agressão ao meio ambiente na mineração. Então, você está reusando coisas. Sustentabilidade, você consegue conservar água, eficiência energética. Você está mandando energia para 45 mil residências. Energia renovável, energia vinda de um combustível que poderia estar sendo enterrado. Aqui é só um gráfico para vocês entenderem de novo os dados que eu já mencionei. E para finalizar, um pouquinho do que eu acho que também tem muito a ver com a contribuição dessa rota tecnológica para a economia circular. Reciclagem de metais, né? Então, são 2.190 toneladas por mês de recuperação de metais ferrosos recuperados após a combustão. São 157 toneladas por mês de metais não ferrosos recuperados após a combustão, alumínio, por exemplo. Isso significa que, para quem está comprando isso, então não tá buscando metal novo, não está buscando matéria-prima nova que está sendo minerada, então, que está vindo da mineração. Isso é sustentabilidade, na minha opinião. Acho que muita gente concorda. Então, é complicado eu estar aqui, não estou vendo a reação das pessoas, não sei se eu estou falando um monte de bobagem, se tem alguém aí ainda, mas era isso que eu tinha para compartilhar. Espero que, de alguma forma, o esclarecimento fique. A gente fica à disposição. O papo não termina, não precisa terminar aqui. E tá aí meu e-mail, e vocês, por favor, fiquem à vontade. Depois acho que vamos ter as perguntas, mas também, caso seja necessário, eu faço parte do conselho da ABREM e a gente fica à disposição para qualquer contato posterior, tá bom? Muito obrigado.